Jornal da Bandeirantes, gente, nós vamos falar sobre execução fiscal. Uma portaria do CNJ gerou extinção de 322 mil ações judiciais, segundo o balanço que foi divulgado recentemente. E para conversar um pouco mais sobre esse e outros assuntos do mundo jurídico, o Jornal da Bandeirantes, gente, recebe neste sábado o professor, jurista, advogado, Walter Seneviva. Como é que vai o senhor? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes novamente, tudo bem? Bom dia, que delícia, é uma honra. Eu me sinto em casa, muito bom poder falar com você e com nossos ouvintes. Tratando desse tema da execução fiscal, com o qual o Jornal Gente tem se debruçado e se debruçou ao longo de 2024, trazendo informações a respeito de mudanças de regras para tentar diminuir o número de ações na justiça. As suas considerações a respeito desse tema é algo que realmente vai trazer benefícios para a redução de processos? Nós corremos o risco de cerceamento de acesso à justiça em algumas demandas. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse assunto? É um assunto delicado, um assunto muito importante, porque a gente vê o ano de 2024 acabando e o Brasil discute equilíbrio fiscal, se vai cortar benefícios e tudo mais. E quando a gente fala de execução fiscal, nós estamos falando do nosso dinheiro, dinheiro do contribuinte, que está deixando de ser recolhido. Pareceria que a gente, enquanto sociedade, está meio que sendo tungado pelos empresários e pelos contribuintes que não pagam o que é da sua conta. Mas isso não é verdade. E essa é a preocupação nossa. O Estado, seja a prefeitura, seja o governo estadual, seja o governo federal, tunga o contribuinte muitas vezes. O Estado cobra coisas indevidas, demora para cobra coisas que já estão prescritas, atrapalha a vida das pessoas. E o fim das execuções fiscais mostra, em quantidades de milhões de processos, que o Estado tem atrapalhado a vida da gente enquanto cidadão, enquanto proprietário, enquanto contribuinte, enquanto empreendedor. E esse é um ponto importante, né, da discussão, porque quem não tem acesso à justiça e pega a notícia pelo meio pode achar que nós estamos ali tratando de benesses, né, de algum tipo de favor para aquele que está demandando algo no judiciário ou está sendo demandado, né? Nesse caso aí das execuções fiscais, são ações em que a Fazenda Pública, o Estado está demandando em direção ao contribuinte. O senhor acredita que houve uma percepção de que há um exagero de cobranças em relação a alguns contribuintes? Claramente. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, identificou que o grande vilão do congestionamento dos processos que causa a lentidão da justiça são os governos, prefeituras, estados e governo federal, e por conta disso ele começou a trabalhar para eliminar essas cobranças que eram ou injustas, ou indevidas, ou simplesmente inócuas. São milhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo, só para dar uma ideia, em agosto disse: nossa, descobrimos que eu tenho 1 milhão de execuções fiscais que não tem valor, que não tem importância nenhuma. Em setembro, ele disse: desculpe, eram 2 milhões. E o número já está passando de 3 milhões agora em novembro. Ou seja, era um monte de papel, de dinheiro não devido ou impossível de ser recebido, que impedia a pessoa que tem uma ação pequena, uma cobrança, ou uma questão de família, uma coisa do tipo, de que essas causas fossem julgadas, porque os juízes, o Poder Judiciário, ao invés de cuidar da sociedade, dos crimes e dos direitos das pessoas, ficava aí tentando tomar dinheiro de quem não necessariamente teria de pagar. Professor Walter Seneviva, quem está nessa situação tem algum caminho para saber se enquadra nesse processo? Quem tem uma dívida com o Estado, que essa dívida está na justiça, qual que é a recomendação geral, genérica para esses contribuintes? A principal recomendação é ter em mente a linha de corte. A linha de corte são dívidas inferiores a 10 mil reais. Alguém poderia pensar: nossa, mas tem cobrança de 10 mil reais? Tem milhões e milhões e milhões. Como eu disse, só no estado de São Paulo tem mais de 3 milhões de processos que estão sendo extintos. Então, se você tem uma cobrança de IPTU, de ISS ou de um outro tributo estadual ou federal inferior a 10 mil reais, já sabe, o seu processo vai ser extinto. Mas existem diversos outros casos, e aí, infelizmente, o contribuinte precisa ter um advogado, porque tem que consultar o processo e compreender as características de cada caso.
em relação ao papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não deveria olhar para isso com mais ênfase, para dar um pouco mais de celeridade, tirar um pouco da burocracia, tirar um pouco dessa gordura que não vai levar a nada, porque são ações, muitas vezes, que custam muito mais do que o valor que está sendo discutido no judiciário, né? Com certeza sim. E veja, o Tribunal de Contas da União fez uma pesquisa há uns 8 anos atrás sobre por que as cobranças eram tão lentas, tão difíceis. E eu fiquei estarrecido, como sou advogado, para mim foi quase um tapa na cara. A pior dificuldade que os próprios fiscais identificam para fazer as cobranças é que a legislação é impossível de ser entendida. Então, se para um fiscal concursado, o Tribunal de Contas da União descobriu que a legislação é impossível de ser entendida, que dirá para o pequeno empresário que está tentando se viabilizar, que está tentando gerar emprego, que está tentando pagar imposto, para ele se situar nesse ambiente. Então, o Tribunal de Contas da União fez esse trabalho há 8 anos, e eu entendo que, no plano federal, nós estamos muito menos atrasados do ponto de vista de respeito do cidadão e de eficiência da cobrança. E ao contrário, no plano municipal, com certeza a nossa condição é tenebrosa, e os tribunais de contas dos estados, e no caso da cidade de São Paulo, que tem seu próprio Tribunal de Contas, o TCM, claramente os tribunais de contas estão devendo para a cidadania um trabalho de eficiência na cobrança, para que quem deve o imposto efetivamente pague. Mas para aquele que não deve, que ele não seja perturbado, que ele não seja aborrecido, que ele não tenha os seus direitos restringidos por iniciativas grosseiramente ilegais das prefeituras e do Estado. Agora é o seguinte, os governantes, o que eles dizem, né, quando demandados aqui pela Rádio Bandeirantes? Eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal, eu preciso ingressar com essa ação, senão eu posso receber uma sanção da justiça. Até que ponto que isso realmente acontece e quais são os caminhos que a legislação dá para observar e separar o joio do trigo, como nós estamos fazendo nessa entrevista? É uma preocupação, não tem dúvida, e não é a preocupação do homem público, é a preocupação nossa. A gente quer que a cidade tenha as vias asfaltadas, que os serviços funcionem, a educação, a saúde e tudo mais. Então, essa é a preocupação que é nossa, não é só do governante. Mas é preciso entender o seguinte: quando o governante diz que, pela lei de responsabilidade fiscal, ele precisa cobrar uma coisa que ele não tem direito de cobrar, ele está mentindo para o cidadão. E a gente tem que ter cuidado com isso. Eles mentem muito, cobrando coisas que não são devidas. Mas deixando isso de lado e pensando só do ponto de vista de eficiência, as prefeituras estão brigando ainda hoje no Supremo Tribunal Federal para dizer: não, eu quero cobrar R$ 2.500, eu quero cobrar R$ 3.000. Só que custa a ação de cobrança R$ 10.000. Então, para a prefeitura tentar receber R$ 2.500, ela quer impor ao Estado que custeia a execução fiscal municipal o custo absurdo. Então, de verdade, se um homem público disser que, pela lei de responsabilidade fiscal, ele tem que fazer essas cobranças, ele está ou mentindo ou mal informado. Ele deve não fazer essas cobranças. Professor Walter Seneviva, por que demoramos tanto tempo para perceber isso? Não era uma questão matemática, né? E uma questão que me parece muito razoável de ser explicada. Você tem uma dívida menor, qual o valor que custa para movimentar a máquina para cobrar essa dívida? É um valor maior? Então nós vamos gastar mais dinheiro para receber um valor menor? É algo ilógico, né? Fora da esfera de qualquer racionalidade. Por que se demorou tanto tempo para mexer nesse assunto? É difícil entender. Eu faço essa pergunta também para o nosso ouvinte nesse instante. Ele deve pensar: nossa, mas que assunto chato, esse negócio de execução fiscal, se vai cobrar, não vai cobrar. Como a gente, como sociedade, acha esses assuntos de números e tudo mais uma coisa árida, a gente convive com esse desperdício. Pensa, meu querido Pedro e o nosso ouvinte, se o Estado de São Paulo extinguiu 3 milhões de execuções fiscais, quer dizer que ele gastou 3 bilhões para fazer esses processos. E agora ele descobriu que não precisava mais, joga tudo fora. Foi o nosso dinheiro. Então, com essa ênfase, eu digo: eu não consigo entender por que demorou tanto, e a minha percepção pessoal é de que a gente, enquanto sociedade, precisa ser mais crítico e mais envolvido com essas questões numéricas. Quando a gente diz: não adianta fazer nada, é tudo a mesma coisa, esse tipo de desperdício acaba acontecendo, e os homens públicos se desinteressam desse assunto, que é um erro caríssimo para o país. Agora eu fico imaginando quem está ouvindo a nossa entrevista e teve de pagar
algum desses valores de ações que hoje são semelhantes e estão sendo jogadas na lata do lixo, estão sendo anuladas. Há algum tipo de ação de reparação? Dá para tentar reaver esses valores para satisfazer a curiosidade e também, claro, a resposta daqueles que estão nessa situação, figurando nesse polo, professor Walter Seneviva? Não, infelizmente não. E esse é mais uma distorção do nosso completamente bagunçado sistema tributário. A gente tem pessoas que pagam demais e tem pessoas que não pagam nada. E o sistema convive com essa injustiça. E cada vez que o judiciário tenta consertar essa injustiça, ele faz uma injustiça nova. Então, eu vejo a reforma tributária que vai ser sancionada nos próximos dias com alguma expectativa positiva. Eu tenho a expectativa de que a gente, como país, saia desse sistema confuso, que é bom para nós, os advogados tributários. A gente ganha dinheiro com essa confusão. Mas o país perde, a cidadania perde, a atividade empresarial, os empregados, todo mundo perde. A gente precisa de um sistema racional. Já que o senhor deu a deixa aí, por favor, traga para a gente algumas considerações, então, a respeito dessa reforma tributária aprovada, no que o senhor acredita que ela vai melhorar, ela vai simplificar mesmo os processos, mas tem uma dúvida que é o tempo para entrada em vigor, né? São coisas que nós estamos falando para daqui muitos anos. Isso, será que não vai mudar até lá? Fica sempre essa dúvida, porque a segurança jurídica não é um forte do país. Pois é, a segurança jurídica não é o nosso forte, e esse é um problema. O ouvinte precisa dizer, poxa, mas por que esse problema é meu? Porque quando ficam as regras mudando, os mais espertos levam vantagens. Isso não é bom, você não faz um grande país em cima dos mais espertos. Mas o fato de que a gente tem uma transição longa pode e deve ser usado para assegurar algum grau de previsibilidade e de tranquilidade para a sociedade. Mas a gente tem que ter cuidado. Se especialmente os governos atuam em relação à reforma tributária com a chamada lei de Gerson, querendo ser espertos contra a sociedade, a gente só vai perpetuar esse problema. E a gente não deve se iludir. Tem um filósofo chamado Schopenhauer que fala da destruição criativa do capitalismo. O empresário, ele está na guerra. Se ele perder, ele perde tudo, ele morre. O governo nunca morre. Então, o governo tem que ser sério e ele não pode inventar brechas e nem querer tirar vantagens em cima de interpretações duvidosas. Quem tem que dar a toada para que essa implantação da reforma tributária seja de fato uma coisa tranquila e que traga receitas para o governo e segurança para a sociedade são os agentes públicos. É claro que não é a tua praia, que é, né, a alíquota básica, isso tudo. Nós temos pessoal mais ligado à economia que acaba se debruçando, mas é um ponto que tem chamado a atenção aqui do nosso ouvinte, uma alíquota básica muito alta e as questões das exceções todas que foram debatidas. Mas a pergunta para o tributarista talvez seja a seguinte: alguém conhece hoje o sistema tributário brasileiro por completo? É possível, né, dizer que tem alguém que sabe todos os meandros, todos os impostos, as taxas, que não paga em duplicidade, que não deixa de recolher algum tributo, algum imposto, pela complexidade que isso vai mudar com a reforma tributária? Espera-se que sim. Com certeza, no sistema de hoje, não existe quem saiba, não existe quem conheça. É o caos. E se fosse um retrato de caos, um quadro, seria uma coisa. Mas é um filme de caos. Ele todo dia está mudando, todo dia ele está se alterando. Então, infelizmente, nós criamos uma situação tenebrosa, que é boa para os oportunistas, é boa para os advogados tributários como eu, mas que é ruim para o país, que é ruim para a sociedade. A partir da reforma tributária, não tem dúvida que nós vamos sofrer para acertar a alíquota, que quando a gente trabalha com alíquota, tende a alíquotas únicas, uma alíquota maior do que 20%, é uma loucura, mas enfim, nós vamos trocar o pneu da bicicleta pedalando. A expectativa é de que pelo menos seja assim, como está na sua pergunta, possível entender o sistema tributário. Hoje, ninguém entende. Professor Walter Seneviva está conosco nessa edição do Jornal Gente, falando sobre questões tributárias, falamos sobre execução fiscal. Queria perguntar para o senhor sobre outros pontos, né, da prática jurídica, com toda a sua experiência, que poderiam ser alterados para que nós tivéssemos uma justiça mais justa, mais célere, uma justiça que tivesse ao alcance também de todos os brasileiros. Sabemos que o acesso à justiça também é um problema hoje em nosso país.
Quais são as pedras que temos que tirar desse caminho na visão do senhor? O que poderia ser colocado em debate, ser modificado para que nós tivéssemos um outro tipo de acesso do judiciário muito mais rápido, muito mais ágil e também mais justo? Afinal de contas, essa é a essência da justiça. É muito importante que os governos sejam sérios. O capitalista, o empreendedor, ele é agressivo, ele é ousado, e ele tem que ser assim. É bom que seja assim. O Estado não. O Estado tem que ser sério, ele tem que andar na linha reta. Não pode inventar mumunhas e mutretas como botar a alíquota do imposto dentro da alíquota do imposto. São fórmulas matemáticas que servem para tirar mais dinheiro da gente a favor do Estado. Isso é ruim. Então, primeira coisa, o Estado tem que andar dentro da linha e respeitar que o empresário seja, às vezes, mais ousado, quem sabe, às vezes, até demais. Nós temos um grande avanço, que é o fato de que os processos hoje são eletrônicos, então existe uma transparência enorme. Todo contribuinte pode olhar o seu processo na internet. Isso é muito importante. E tem um desafio que eu entendo que é o desafio da cidadania. A gente, como país, precisa se envolver mais com as discussões econômicas, a gente precisa saber os números do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso país. Então, por um lado, os homens públicos, por outro lado, a transparência que a gente já tem e por fim, a gente, enquanto cidadão, precisa se envolver mais. Tem que parar de achar que esse assunto é chato e tentar aprender e se envolver e interferir nas grandes decisões da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Nesse novo campo de reforma tributária que vamos adentrar agora, com novos conceitos, depois dessa aprovação, no ano de 2025, o senhor acredita numa mudança radical da forma como os tributaristas atuam no país? Não, ainda não em 2025. A médio prazo, 2028, 2029, eu espero que sim. E toca a nós, enquanto cidadãos, trabalhar para que seja dessa maneira. Que a gente tenha previsibilidade, que a gente não espere 20 anos para definir um assunto do tipo extinguir execuções fiscais de menos de 10 mil reais. A gente precisa de velocidade. Para finalizar, professor, Supremo Tribunal Federal, né? Aí também está uma questão a ser enfrentada sempre que a gente fala de justiça, porque há o risco de judicialização dessa nova legislação, dessas mudanças tributárias. O senhor tem ouvido entidades que estão se mobilizando para procurar o judiciário? O Supremo deve, de alguma forma, julgar mudanças ao longo aí desses próximos tempos, antes da entrada em vigor da nova reforma tributária? Com certeza o Supremo vai interferir. E eu adoro o Supremo Tribunal Federal, porque ele garante a mim e garante aos profissionais da imprensa a oportunidade de criticar tudo o que acontece na sociedade. Ele garante a nossa liberdade de expressão. Mas, às vezes, ele dá trabalho. Ele muitas vezes se coloca a favor do Estado e contra a gente, enquanto sociedade, nos temas tributários. Mas, tirando esse aspecto de que a gente pode, talvez, não gostar de uma decisão ou de outra, a verdade é que, sim, o Supremo vai estar mobilizado e eu não tenho dúvida que ele vai, usando mecanismos como tem na Constituição, da ação declaratória de constitucionalidade e outras, rapidamente, ainda em 2025, talvez começo de 2026, para assegurar que o novo arcabouço constitucional e legal da estrutura tributária nova que o Brasil vai abraçar esteja claro e não sujeito a disputas judiciais. Conversamos aqui no Jornal Gente, neste sábado, com o professor Walter Seneviva, um dos grandes juristas do país, que trouxe para nós aqui o seu olhar sobre questões tributárias, as execuções fiscais, as dívidas, né, que são cobradas da administração pública, dos contribuintes, e essa novidade que tivemos ao longo do ano de 2024, e também falamos sobre a reforma tributária aprovada recentemente em Brasília. Professor Seneviva, muito obrigado por comparecer mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes, é sempre uma honra, e já aproveito para desejar um Feliz Natal, um bom ano novo para o senhor, e o ano que vem estaremos juntos novamente para discutir essas questões aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes.